A vida do apóstolo Paulo. A vida do apóstolo Paulo, originalmente conhecido como Saulo de Tarso, é uma das mais fascinantes e impactantes narrativas do Novo Testamento. Ele foi um dos pilares do cristianismo primitivo, responsável por grande parte da propagação do evangelho entre os gentios. Origens e perseguição. As passagens de Atos nos contam sobre suas origens e seu papel na perseguição inicial. Em Atos, capítulo 7, versículo 58, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Seus acusadores tiraram os mantos e os deixaram aos pés de um jovem chamado Saulo. E em Atos, capítulo 8, versículos 1 a 3. E Saulo concordou inteiramente com a morte de Estevão. Uma grande onda de perseguição começou naquele dia e varreu a igreja de Jerusalém. Todos eles, com exceção dos apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens devotos vieram e, com grande tristeza, sepultaram Estevão. Saulo, porém, procurava destruir a igreja. Ia de casa em casa, arrastava para fora homens e mulheres e os lançava na prisão. Saulo nasceu em Tarso da Cilícia, uma cidade importante, o que lhe conferia a cidadania romana. Ele era um judeu fariseu zeloso, educado aos pés de Gamaliel, um renomado mestre da lei. Sua vida inicial foi marcada por uma intensa perseguição aos seguidores de Jesus Cristo, a quem ele considerava uma seita herética que ameaçava as tradições judaicas. Ele estava presente e aprovou o apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir cristão, e liderou a perseguição contra os cristãos em Jerusalém, prendendo homens e mulheres e jogando-os na prisão. A conversão no caminho para Damasco. O ponto de virada na vida de Saulo ocorreu em uma viagem a Damasco, onde ele pretendia continuar sua campanha de perseguição. Isso é narrado em Atos, capítulo 9, versículos 1 a 19, capítulo 22, versículos 6 a 16, e capítulo 26, versículos 12 a 18. No caminho, uma luz intensa do céu o cercou, e ele caiu por terra, ouvindo uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ao perguntar quem falava, a voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem persegue. Saulo ficou cego por 3 dias e foi levado para Damasco, onde um discípulo chamado Ananias foi enviado por Deus para orar por ele. Saulo recuperou a visão e foi batizado, marcando o início de sua nova vida como seguidor de Cristo. A partir desse momento, ele passou a ser conhecido como Paulo. Primeiros anos como apóstolo. Após sua conversão, Paulo imediatamente começou a pregar sobre Jesus nas sinagogas de Damasco, causando espanto entre aqueles que o conheciam como perseguidor. Esses eventos são descritos em Atos, capítulo 9, versículos 20 a 30, e em Gálatas, capítulo 1, versículos 15 a 24. Ele passou um tempo na Arábia e depois retornou a Damasco, onde sua vida foi ameaçada. Em seguida, foi para Jerusalém, mas os discípulos inicialmente tinham medo dele. Barnabé, no entanto, o acolheu e o apresentou aos apóstolos. Por causa das ameaças de morte, Paulo foi enviado para Tarso, sua cidade natal, onde ficou por vários anos até ser procurado por Barnabé para auxiliar na igreja de Antioquia. Viagens missionárias e propagação do Evangelho. Paulo empreendeu 3 grandes viagens missionárias, que foram cruciais para a expansão do cristianismo para além das fronteiras judaicas. Podemos ler sobre isso em Atos, capítulos 13 a 20. Primeira viagem missionária, Atos, capítulos 13 e 14. Acompanhado por Barnabé e João Marcos, Paulo viajou por Chipre e algumas regiões da Ásia Menor, atual Turquia, estabelecendo igrejas e enfrentando oposição, mas também testemunhando conversões e milagres. Concílio de Jerusalém, Atos, capítulo 15. Após a primeira viagem, surgiu uma controvérsia sobre a necessidade de os gentios se circuncidarem para serem salvos. Paulo e Barnabé foram a Jerusalém, onde o concílio decidiu que a salvação é pela graça mediante a fé, e não pela observância da lei mosaica. Segunda viagem missionária, Atos, capítulo 15, versículo 36, até capítulo 18, versículo 22. Com Silas, e posteriormente, Timóteo e Lucas, Paulo viajou pela Ásia Menor e se aventurou na Europa, pregando em Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas e Corinto. Ele fundou igrejas importantes e escreveu algumas de suas epístolas, como as 2 cartas aos Tessalonicenses. Terceira viagem missionária, Atos, capítulo 18, versículo 23, até capítulo 21, versículo 16. Paulo revisitou igrejas que havia fundado, passando um longo tempo em Éfeso, onde seu ministério teve grande impacto. Ele também viajou pela Macedônia e Acaia, coletando ofertas para os cristãos pobres em Jerusalém.
Durante essa viagem, ele escreveu epístolas como Gálatas, as 2 cartas aos Coríntios e Romanos. Prisões e julgamentos. Ao retornar a Jerusalém, Paulo foi preso sob falsas acusações. Essa parte da história está em Atos, capítulos 21 a 28. Ele passou por vários julgamentos, sendo interrogado por autoridades romanas como Félix, Festo e o rei Agripa. Em todos esses momentos, Paulo aproveitou para testemunhar sobre Jesus e a ressurreição. Ele apelou para César e, por isso, foi enviado a Roma como prisioneiro. Durante a viagem, o navio enfrentou uma grande tempestade e naufragou, mas todos foram salvos milagrosamente. Em Roma, Paulo viveu em prisão domiciliar por 2 anos, continuando a pregar o Evangelho e a escrever cartas, como Filipenses, Colossenses, Efésios e Filemão. Martírio e legado. A tradição cristã aponta que Paulo foi libertado de sua primeira prisão em Roma, realizou mais viagens missionárias e foi novamente preso durante a perseguição de Nero. Ele teria sido martirizado em Roma por volta do ano 67 d.C., decapitado como cidadão romano. A segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8, fala sobre seus últimos dias. O legado de Paulo é imenso. Suas 3 epístolas, 14, se Hebreus for atribuída a ele, compõem uma parte significativa do Novo Testamento e são a base de grande parte da teologia cristã. Ele articulou doutrinas cruciais como a justificação pela fé, a graça de Deus, a obra redentora de Cristo e a natureza da Igreja. Paulo é considerado o apóstolo dos gentios por seu incansável esforço em levar o Evangelho a povos não judeus.